Olá, este é o Geografise, uma forma diferente de abordar os assuntos relacionados às áreas das engenharias, agronomia e geociências. Essa é uma produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, e este programa só é possível por meio do projeto Divulga Mútua, da Caixa de Assistência dos Profissionais do Confiecrea, do Sistema Confiecrea. E o nosso assunto de hoje é a habitação popular. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema, esclarecer todas as dúvidas, é o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Estevão Palmieri. Seja bem-vindo, Estevão, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Meus cumprimentos aos dois aqui na mesa comigo e a todos que irão ouvir esse podcast. Obrigada! E quem vai me ajudar também a conduzir aqui essa conversa é o nosso anfitrião, presidente da AGB Regional Maringá, Erivelto Prudêncio. Mais uma vez, obrigada, chefe, por abrir as portas da AGB para a gente conversar sobre assuntos aí de muito interesse para a comunidade, né? Eu que agradeço a você por aceitar esse projeto, esses desafios, né, de vários podcasts que já fizemos, os futuros também que virão com temas importantes, como este que o Estevão vai falar para a gente. E agradecer ao Estevão por estar aqui, né? Por ter topado com a agenda cheia, tá aqui com a gente. E ele já prometeu que vai dar uma aula pra gente de habitação. Vai resumir tudo pra gente aqui. Então, vamos começar do início, né, Estevão? Então, como que a gente pode conceituar, né? O que é habitação popular? Olha, eu entendo que a gente tem que observar esse tema desde a sua estrutura legal, vindo lá da Constituição. Porque eu vejo assim, uma forma de governo, tanto o governo quanto a própria população observa muito a questão da saúde e da educação como os direitos constitucionais. E é trabalhado muito a política pública em cima disso. E a gente esquece que a habitação, moradia, também é um direito constitucional. Está lá na Constituição, direito à moradia. Então a gente precisa começar a conversa a partir disso, né? Então, se é um direito constitucional, sim, o que os municípios e os estados estão aplicando de política pública e de verba, porque nada se faz sem dinheiro no orçamento, sem recurso no orçamento. Então a gente precisa começar a conversa daí, entender e absorver que a habitação, o direito à moradia é um direito constitucional. Então as pessoas, a hora que se apropriarem disso, eu acho que vão ter mais poder, mais força para cobrar os estados, os municípios, né, para aplicar as políticas públicas. Eu entendo que, nesse sentido, Estevão, total razão, porque, no meu modo de ver, eu acho que política pública de habitação e a política pública de salário, elas caminham juntas, porque você muda a realidade de uma geração futura, né? Se você é pai ou mãe que não tem casa, passa a ter uma casa, né, com saneamento, com tudo isso, você já começa a mudar a próxima geração. Seus filhos vão ter uma outra dimensão das possibilidades que poderão ter. Com certeza. Ascensão social, né? Ascensão social, mobilidade social, essas coisas todas. Essa questão que você abordou sobre saneamento, né? São políticas públicas que têm que andar juntas. Sim, elas estão completamente correlacionadas. Depois da Constituição, a gente vem para o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que rege todo o arcabouço urbanístico e dá diretrizes para os municípios desenvolverem os seus planos diretores, né, e os seus instrumentos urbanísticos. Então, no Estatuto da Cidade, volta de novo a falar do direito à moradia, né? E aí a gente chega, então, no próximo passo do arcabouço legal sobre isso, que é o plano diretor. A gente acabou aqui em Maringá de passar por uma revisão do plano diretor, que foi extremamente importante para o tema da habitação. Nesse plano diretor foi corrigido a questão dos recursos para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, outras políticas também de mercado popular, e entre outros programas que eu trago também para vocês, que é assistência técnica para habitação de interesse social. Então, assim, a gente tem instrumentos, existem, eles estão aí, a gente só realmente precisa articular, né, com a população e com os municípios, com o governo, a questão do recurso para poder também aplicar, né, todos os instrumentos. E essa questão da assistência técnica que você mencionou, como é que ela está sendo implantada aqui no município? Olha, é uma lei federal de 2008, assistência técnica, mas de lá para cá muito pouco foi feito, tanto a nível federal, estadual quanto municipal, com relação a isso.
E nos últimos anos tem um trabalho muito forte do Conselho de Arquitetura em cima dessa política. E tanto é que o próprio CAL hoje destina 2% da verba para editais de assistência técnica. E aqui em Maringá tinha uma lei de 2015, se eu não me engano, mas que também não estava sendo aplicada, não conseguiram fazer aquela lei funcionar. Então, em 2022, na verdade um pouco antes, 2018, se eu não me engano, um grupo chamado GEATIS, ele junto com o CREA, inclusive. O CREA participou bastante dessas discussões, dos debates. Fizeram um manual técnico sobre a aplicação dessa lei e aí então e protocolaram na prefeitura. E a partir dali então a gente começou várias tratativas, né? E nós conseguimos então editar uma lei nova que foi sancionada agora em 2022 sobre assistência técnica. E nós estamos trabalhando neste momento lá na Secretaria de Urbanismo e Habitação para aplicação dela. E o que essa lei traz, né? Nós temos o déficit habitacional quantitativo, né? Quantas unidades precisam ser produzidas, mas nós também temos o déficit qualitativo. Como que está a qualidade das casas das pessoas. E é em cima disso que essa lei atua. Então, o IAB, Núcleo de Maringá, através também de um edital do CAL, ganhou, né, esse edital e fez um diagnóstico aqui de Maringá. Então, a gente tem um levantamento através do IAB Maringá, bem bacana, sobre essa questão, sobre essa situação da qualidade das casas. E, através desse edital, a gente está trabalhando em cima da aplicação da lei. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho, junto com a parceria com o CAL também, para cadastrar as famílias, contratar arquitetos para desenvolver os projetos, através desse diagnóstico, né, desenvolver os projetos para a reforma das casas dessas pessoas. Essa é uma estratégia para diminuir esse déficit qualitativo. Para melhorar a qualidade. Porque tem aquela família que tem a sua casa própria. Que ela não entra no quantitativo, mas ela está em condição insalubre, está sem forro, sem piso, casa sem banheiro. Parece que não, mas existe um dado muito assustador. Assim, a nível de Brasil. Na Maringá ainda nem tanto, mas a nível de Brasil, que existem sim milhares de casas que não têm banheiro. Então, aqui em Maringá a gente sabe que é uma realidade um pouco diferente, mas existe também as suas necessidades, e é em cima disso, né, que a gente está trabalhando, para melhorar a realidade dessas pessoas. Casa sem reboco, né, então assim, que está mofada, isso causa daí um problema de saúde pública também, né, a qualidade da moradia. Então está tudo ligado, né, o planejamento urbano, a saúde, a infraestrutura, o saneamento. Né. Em Maringá a gente não tem problema de saneamento, mas aqui nos nossos vizinhos a gente sabe que tem. Então assim, a gente precisa também ter essa locução, né, a nível regional, enfim, realmente dar corpo para esse tipo de programa, né, para que a gente consiga chegar nas pessoas que mais precisam. Qual que é a realidade do déficit habitacional e déficit qualitativo aqui na nossa cidade? Está mensurado? Sim, tem uma ideia? Quantitativo, sim. Hoje nós temos 7.000 famílias cadastradas na Secretaria solicitando a casa própria, né? Então, a gente tem trabalhado bastante em cima disso, inclusive com outros tipos de programa para tu conseguir ganhar fôlego, sabe? Porque o município sozinho também tem muita dificuldade de produzir habitação. Primeiro porque em Maringá o terreno é muito caro. Sim. Então, o primeiro passo seria a desapropriação, então a gente também não consegue ficar o tempo todo desapropriando terra. E aí é onde entra o planejamento urbano. O que Maringá faz? Dentro do processo de parcelamento do solo, de loteamento, é exigido uma porcentagem daquele novo loteamento destinado ao fundo de habitação, que é já para reservar uma área para justamente produzir as casas populares, né? Para a gente construir para além dos populares. Equipamentos públicos. Isso, perfeito. Além da área institucional já normal, né? Que a gente chama assim, corriqueira, ali a gente também pega uma porcentagem para esse fim. E então nós temos hoje, construímos já mais de 100 unidades, porém é uma fila assim que ela não tem fim, né? Tempos em tempos ela vai se renovando, por isso que nós entendemos a necessidade de oxigenar isso, essa produção. É onde entra daí uma parceria com o setor privado, que é o Prozeis. O Prozeis, ele aproveita essa questão dos vazios urbanos,
que também está previsto, né, lá no plano diretor e no Estatuto das Cidades, que é o direito, perdão, que é a função social da propriedade. Função social. Uhum. Qual que é a função social da propriedade? É fornecer habitação, serviços e etc. Então, os vazios urbanos dentro do perímetro urbano aqui na cidade, né, que não estavam cumprindo essa função social, através de um edital, a gente convida esse proprietário a se unir a uma incorporadora, uma construtora e apresentar uma proposta de verticalização, onde antes poderia fazer só 2 casas pelo zoneamento, a gente permite que ele verticalize, né, concede potencial construtivo, mas a contrapartida é que ele construa prédio de habitação de mercado popular, né, para famílias preferencialmente até 3 salários mínimos. Então a gente conseguiu já tirar bastante família da fila na compra desses apartamentos, porque eles são apartamentos bem mais baratos do que o comparativo ao valor de mercado convencional, né, por conta dessa parceria com o município, e por ser uma política pública de acesso à habitação, a gente consegue o subsídio do Minha Casa Minha Vida e da Coapar também do governo do estado, né, dos R$20 mil para compra. E também o ano passado nós assinamos um decreto junto com o prefeito. O município entra também com mais 10 mil de subsídio. Então, a gente está, assim, tentando fazer o máximo para dar acesso à moradia para a nossa população. Subsídio, então, chega até... Pode chegar até 70 mil, até 70. Depende da renda, né? Porque Sim. a Caixa Econômica que regula a questão do subsídio do Minha Casa Minha Vida. Uhum. E o Estado dá 20 e o município dá mais 10. Né? Então, dependendo da faixa de renda da família... E as famílias, para se cadastrarem, elas têm que ter até que faixa de renda? Até, no máximo, 6 salários, a renda familiar. A prioridade da venda é para 3 salários, mas pode chegar até 6. Isso a gente está falando aí do PRO6, né? Que são os apartamentos. Existem outros programas além dessa parceria público-privada? O outro programa é a construção da casa própria, né? Da casa popular pelo próprio município. Sim. Que daí é onde a gente volta também, resgata aí um pouquinho da questão do planejamento urbano, do plano diretor. Uhum. Todo empreendimento que compra potencial construtivo paga, né, a outorga onerosa, que é o direito de construir acima do coeficiente mínimo, né, que o zoneamento permite. Então, por exemplo, o zoneamento tem uma condição até um certo ponto, vamos supor que a gente está falando daí, eu vou resumir a andares, acho que fica mais fácil o pessoal entender. Sim. Vamos supor que um prédio, pelo zoneamento, ele pode construir até 15 andares, mas se ele pagar esse potencial, ele pode chegar a 20, 25. Essa conta, esse valor dessa conta, hoje, pelo plano diretor, é revertido para o fundo de habitação, que é justamente para fazer esse equilíbrio, né, do ônus da urbanização. Né? Então, a gente, através desse recurso, a gente constrói as casas populares. E também para quem pode ser contemplado com as casas populares? A gente tem, em 2019, foi feita também uma lei que estabeleceu esses critérios, né? Então, a família, dentre vários, né, critérios, os principais são a família estar residindo em Maringá no mínimo há 2 anos, não ter outro imóvel no nome, né, de nenhum familiar, não ter sido beneficiário de nenhum outro programa de habitação. Aí nós temos a questão da classificação. 60% é para tempo de cadastro, o tempo que a família está na fila, tem uma porcentagem para idosos, outra porcentagem para doenças crônicas ou em situação de vulnerabilidade e uma porcentagem menor para sorteio. Então, existe uma lei que tem esses critérios, com acompanhamento da assistência social, onde as famílias vão lá na secretaria, fazem o cadastro, né? A gente analisa toda a documentação, e aí, quando tem um empreendimento pronto, um conjunto, né, de unidades, a gente daí faz essa seleção, atualiza essa seleção, né, e faz essa convocação das famílias, chama elas, né? É um momento, assim, muito especial. Você já participou de alguns? Já participei de alguns. Conseguiu todas ou... Com certeza. Todas, né? Todas. Que ótimo. Não, é um momento, assim, é um momento maravilhoso. de entrega de chaves mesmo? É, um momento de entrega de chaves. Foram 49 em Iguatemi, 22 no Jardim Monique, 20 no Jardim Europa, que eu me recordo assim agora de cabeça. A gente vai licitar agora 19 no Jardim Espanha, tem mais 50 e tantas no Novo Paulista, mais 50 e tantas no Monte Sião, Monte Sinai. Então, assim, a gente aproveitou esse ambiente
favorável aí, né, Propício, de política pública de acesso à moradia para soltar e fazer tudo que podia fazer. Além de um detalhe legal também do Prozés, que dá mais um coro aí nas casas populares, que 1,5% do que é produzido em apartamento, a construtora também tem que construir em casa. Então a gente já recebeu mais de 40 casas de contrapartida, que a gente chama através do Prozés, né? Sim, uma curiosidade que, conversando, a gente vai tendo curiosidades, né? Vão surgindo outras perguntas. Mas as dúvidas meio bobas, assim, tem um padrão de metragem as casas, assim, até tanto, de tanto a tanto? As nossas, a gente faz um modelo padrão, mas a nível, assim, de lei federal, Não essas coisas especifica, não especifica. Pode fazer 200 metros de casa. O Minha Casa Minha Vida hoje tem uns certos critérios, né? Inclusive o presidente Lula lá colocou que tem que ter varanda. O pessoal gosta de varanda. Então, ó, a partir de agora, todo mundo que for construir né? tem que fazer varanda. Mas também a gente já viu que em Campinas, lá, se eu não me engano, teve lá umas casas de 15 metros quadrados. Então é um negócio meio... eu vi também essa questão. Beira o absurdo, Às né? vezes famílias de 6 pessoas, né? Tem casa sem janela em São né? Paulo, né? É impossível, É o mesmo caso? Eu acho que é o mesmo. É o mesmo, né? Eu acho que é o mesmo. Então, aqui em Maringá é em torno de 50 metros quadrados a casa que a gente constrói, né? Com recurso próprio. Que, inclusive, é uma das únicas cidades do Brasil que constrói casa popular com recurso próprio. Porque tem todo esse instrumento muito bem regulamentado, né? Plano diretor, lei de parcelamento do solo, lei de uso e ocupação do solo, todos os instrumentos, lei de outorga onerosa. Tem cidade que constrói prédio e não tem contrapartida de outorga onerosa, né? Então, como que o município arrecada também, né? Então, em Maringá é uma das únicas que constrói com recurso próprio. As demais fica praticamente à mercê de programa do governo federal, estadual, do PAC, né? Então, hoje a nossa casa popular, ela tem em torno de 50 metros quadrados de alvenaria, telha de concreto, piso cerâmico, janela de veneziana, de alumínio. A gente entrega com louça, metal, balcão de cozinha. Nossa, cara, é uma casa linda, coisa linda. A pessoa vai entrar com os móveis, assim, né? Sim, vai entrar, porque o resto tá com tudo pronto. Pode falar. Inclusive, as últimas 6 que a gente entregou de contrapartida, junto com a construtora, eles deixaram um ponto de ar-condicionado no quarto e na sala, cara. Nossa, hora que me pegou surpresa até. Porque eu não sabia, né? Porque não é uma exigência nossa, né? Mas a construtora foi lá e fez por conta própria. Nossa, a gente ficou super feliz. Que legal. E são casas, assim, se você vê os conjuntos, é muito bonito. Tudo gramadinho, calçada feita, sabe? A gente dá dignidade mesmo para as pessoas, né? Não é porque a casa é popular que a gente vai fazer qualquer coisa. E tinha muito preconceito, né? Até pouco tempo atrás, quando se falava de conjunto habitacional, todo mundo, não quero. Inclusive, teve alguns bairros, assim, a gente colocou que teve um pouco de resistência da população. Como que é essa mas questão depois dessa divisão socioespacial, assim, das casas? Olha, dentro dos loteamentos novos, basicamente todos hoje têm um espaço reservado para isso. Então, não adianta espernear que vai ter. Porque a gente tá na lei, a gente parte do princípio da inclusão. Não é porque é por popular que tem que estar lá na zona rural, que é o que a gente vê muito por aí, né? Principalmente as construções do Minha Casa Minha Vida, né? Próximos de rodovias, né? Aqui em Maringá, não. Aqui em Maringá, as casas populares, os conjuntos, os novos, né, que estão feitos aí nos últimos 10 anos aí, estão dentro dos bairros. E o Prozés também veio para isso, sabe? Para esses terrenos centrais, que estão aí vazios, ociosos, colocar essa população ali, perto de UBS, UPA, centro esportivo, escola, CMEI, farmácia, mercado, tudo. Todo o serviço próximo, né? Mínima, né? Necessário. Você estava comentando, eu acabei te cortando, na verdade, você tinha comentado que alguns bairros talvez não quisessem que tivessem essas casas, assim, por qual motivo, assim, e exatamente quem, assim, como os moradores? Alguns moradores se reuniram em um determinado bairro, foram lá querer tentar questionar, né, mas vai desvalorizar o bairro, coisas do tipo, sabe, mas
A gente explicou todo o contexto e não tem motivo nenhum, obviamente, né? Mas depois que está pronto, que eles veem a qualidade do que a gente entrega aqui, que a Prefeitura de Maringá faz, ninguém nunca fala mais nada. O próprio Prozês também é assim, um instrumento muito interessante de ser analisado. O primeiro que foi entregue foi na Rua das Azaleias, que fica ali vindo, né, do Hospital Paraná, para trás do Hospital Paraná ali, né? Sim. Num local que basicamente até hoje são condomínios de alto padrão. Zona 5 ali, né? Então, assim, é para isso mesmo que a gente queria. Incluir essas pessoas nos melhores lugares que tiver, né? Dentro de um contexto já todo pronto, com toda a infraestrutura e equipamentos para melhor qualidade de vida possível, né? E as parcelas que ficam para as famílias pagarem? Na faixa de... Das casas populares, está na própria lei isso. A casa ela é basicamente 90% subsidiada. O município constrói, né, e dá a chave para a pessoa, mas ela assina um contrato que ela paga parcelas de no máximo 20% do valor do salário mínimo, né? Então tem um valorzinho residual ali para elas pagarem, né? Mas é tudo dentro daquilo que a pessoa pode pagar, sabe? Tem um prazo também? Tem. Eu não me recordo agora quantas parcelas são exatamente, mas tem um período curto ali que ela paga essa parcelinha de 200 e alguma coisa, né? Que é 20% do salário mínimo. E a casa fica no nome da pessoa mesmo? A hora que ela termina de pagar, sim. Sim, né? Sim. Porque o contrato já passa tudo no contrato para o nome dela, ela assina esse contrato e tudo, e a hora que ela termina de quitar as parcelas, automaticamente é escriturado para o nome dela. Terreno, casa e tudo. E assim, terreno também antigamente era 150, hoje já é 200 metros o terreno. Então é uma casa de 50 metros num terreno de 200 metros. E muitos do que a gente entregou, principalmente lá em Guatemi, foi o primeiro, você vê assim que em pouco tempo o pessoal já vai se apropriando do espaço, sabe? Faz muro, faz uma garagem maior, aumenta um quarto. Então, conforme a pessoa vai conseguindo, né, ter possibilidade, ela vai aprimorando ali sua casa, né? É uma questão importante, né? Uma casa de 50 metros num terreno de 200, né? Então, o ganho é bem mais do que só a casa. Com certeza, com certeza. É verdade. Hoje, em Maringá, um terreno de 200 metros é quase 200 mil. Que é meio terreno, né? Que a gente chama de 150, 200 mil reais, né? Só o terreno. Por aí. Mais a casa, que para o município custa mais ou menos em torno desse valor também. Nossa, é uma política pública extremamente importante, né? E com a valorização da renda, se o país, né, consegue valorizar a renda, essas famílias vão avançar muito na mobilidade social e etc. Com certeza. Com certeza. Imagina, né, que ativo que eles vão ter, né? Sim. E acho que já está um pouco implícito, assim, no que você já explicou, Estevão, mas, assim, falando um pouquinho sobre a parte da regularização fundiária, né, como que é essa questão, né, no município, né, dentro do contexto da habitação popular? Sim, a regularização fundiária também está dentro de toda essa estrutura de urbanística, né? E o que significa essa regulação fundiária? A principal função dessa lei é dar o título para a pessoa que está ali naquele imóvel. Então, são famílias e geralmente são ocupações, são loteamentos clandestinos que foram loteados e ocupados sem ter a sua regularização, passar por todo o procedimento correto, né? Mas estão lá já 10, 15, 20, 30 anos. Sim. E aquilo ali é dela. Ela até comprou, pagou, a maioria, na verdade, comprou, mas não tem documento. Então, a regulação fundiária é para dar o título de posse, de propriedade daquele imóvel para a família, sabe? Sim. Então, em Maringá, nós temos poucas situações dessas, porque é uma cidade planejada e tudo mais, né? Mas existem. Inclusive... Foi mais na década de 90, né? Por aí que surgiram esses loteamentos, né? Isso. Foi quando a cidade estava uma expansão muito grande, né? E... recentemente nós tivemos uma parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, que é o programa Moradia Legal. Nós conseguimos enquadrar 2 loteamentos nesse programa. Que legal. Que por medida judicial, daí o juiz determina, né?
para dar a posse direta e registrar no cartório. Então, não precisa passar pelo trâmite da prefeitura. É um programa extremamente interessante, porque corta todo esse rito burocrático que o município tem que fazer, né? Então, ele vem direto do desembargador. E a gente conseguiu, diante dos critérios do programa, enquadrar dois loteamentos, o Favoreto e o Campo Dourado de Iguatemi. Então, a gente fez audiência pública com as famílias nesses 2 locais, explicou como funciona o programa e foi adesão, sim, de 100%. Então, eles vão pagar lá uma taxa para a empresa que cuida, né, desse programa, para o TJ Paraná, que vai regularizar o imóvel e vai dar o título deles, né? É extremamente, né, é muito legal. E a nível de prefeitura, a gente está num momento de revisão da lei, porque a gente também já percebeu que a lei que foi feita lá atrás, ela não, em 2018, se eu não me engano, não está funcionando legal. Está muito burocrático, muito travada, né? Porque ela foi muito amarrada ao processo de loteamento. E, na verdade, não é esse o conceito. Não adianta a gente querer exigir daquilo, de algo consolidado, parâmetros que são exigidos para quem vai fazer um novo. Sim, então, sim. A gente se viu com muita dificuldade de fazer isso avançar. Então, a gente está no momento agora de revisar essa lei para deixar ela muito mais objetiva na questão da titularidade. O objetivo é dar o título. Depois a gente vê a questão de infraestrutura, porque muitos locais, geralmente, né, são locais que não têm pavimentação, não tem galeria, né, não tem esgoto, nada, né? Então, existem uma série de projetos que precisam ser feitos para regularizar, mas a titularidade ficou para o final, sabe? Então, até chegar lá, nossa, o pessoal não aguenta esperar, né? Quer a posse e a propriedade do terreno, né? Então, a gente está revisando a lei, espera em breve, esse ano ainda, mandar para a Câmara, se tudo der certo, né? Para reverter esse processo e começar já pela titularidade, né? E a nova lei do Fundo de Vale, Estevão? Como que é visto nessa questão do urbanismo, na regularização dessas áreas? Como é que... Fala um pouquinho pra gente. A lei do Fundo de Vale também foi um instrumento muito importante, porque a lei de usurpação do solo em 2011 passou uma régua assim, sem considerar aquilo que já estava consolidado, né? Então, na lei de 2011, todo lote abaixo da rua primeira ao córrego, que a gente chama de rua paisagística, né? Fosse instituído o Fundo de Vale, que é a área de preservação, né? Sim. Então, a gente tem o córrego, 30 metros de afastamento do córrego da lei federal, 60, o município na época colocou mais 30, e na maioria dos lotes, dos bairros, já tinham essa rua a 60 metros, mais ou menos, né? Então, dali para baixo, não podia fazer mais nada, ninguém mais construía, virou uma área de preservação, de fato. Obviamente que isso é muito bom, mas haviam muitas casas que estavam nessa área. E de famílias que tinham comprado, que moravam ali. E que foi possível lotear, né? Na época, sim. Foi permitido. Na época podia, lotear, porque era 30 metros. Eram 30 metros. Então, depois passou a ser 60 e não houve essa transição, né? Então, essa lei veio para permitir a regularização dessas casas, dessas famílias que estão morando nessas áreas. E foi um movimento de anos, né, de moradores que estavam envolvidos, né, com essa situação. Então, os moradores não foram desocupados, eles continuaram ali, porém estavam irregulares. Porém, eles não conseguiam regularizar o projeto ou fazer alguma ampliação, alguma melhoria. Né? Muitos não tinham, por exemplo, projeto aprovado, ia entrar na prefeitura, não conseguia, aí a fiscalização por vezes passava, notificava para regularizar e chegava lá para nós, não era possível regularizar, aí virava assim uma coisa... A bola de neve. Tem ideia mais ou menos de quantas áreas eram? Não sei dizer. Não, muitas, é bastante. Tem uma lei, no anexo da lei tem todos os cadastros, tem um mapa também, legal de ver, as manchas assim, né, nos fundos de vales. O mapeamento eu vi o mapeamento, muito, muito legal de ver. E aí, depois da lei, a gente fez um decreto regulamentando o procedimento, né, então é uma coisa até que a gente está também começando a repensar, assim, porque para algumas famílias ele ficou um pouco difícil. Porque você precisa fazer um levantamento planimétrico para locar a casa no terreno, ver as confrontações, porque são áreas, algumas que tem matrícula, mas não está conforme
os muros e os limites do lote, e precisa também de uma análise ambiental para ver onde está chegando a área de preservação, se tem nascente próximo, se não tem, se é terreno alagadiço ou não. Então, isso fica assim, a cargo da prefeitura avaliar? Não, fica avaliar sim, mas o proprietário precisa apresentar esse estudo técnico, né? Então, algumas famílias, a maioria, na verdade, são famílias de baixa renda que moram nessas áreas, né? Então, a gente está tentando ver o que a gente consegue fazer para conseguir ajudar. Será que não consegue um modelo de ATIS? A gente já pensou nisso, sim. A gente já pensou nisso há muito tempo, na verdade. Depois que a gente atender esse primeiro passo nosso com esse bairro do diagnóstico que está pronto, um dos próximos é realmente tentar enquadrar essas famílias no Fundivale na lei de assistência técnica. Porque daí a prefeitura paga o estudo, né? Tanto o estudo do planeométrico ambiental e também o projeto para regularizar. E tem a ideia é essa. Sim. E tem, assim, uma ideia de conversar com o Conselho, com o CAU, com o CREA? Ou é a prefeitura mesmo? O CAUS é que daí ele faria um edital muito específico, né? Eu acho que não tem como. Muito direcionado para isso, né? Agora, se ele fizer um edital para ATIS, que a gente possa apresentar uma proposta e ganhar algum tipo de recurso, né? Mas também eu entendo assim que o CAU ele trabalha mais com a questão de estruturar o programa, sabe? Recurso a gente não espera muita coisa não, porque o edital assim, 200 mil eu não consigo fazer nada. É pouco, né? É muito pouco. Então, sim, porque tem que atender todo o estado, né? Enfim, também o recurso do CAU também não é aquelas coisas, mas trabalha mais na questão do incentivo e de cobrar as prefeituras, você está fazendo, você não fez ainda. Sim. Né? Os fiscalizadores. E de publicizar isso, né? Campanha e fazer as pessoas entenderem, os municípios. Mas a gente teve um edital do CAU para ATIS específico também, de R$200 mil, mas dava assim para pagar 2 arquitetos durante 6 meses. Nossa. Olha. Não dá para fazer muita coisa, sabe? Comprar um... Aí a gente acabou que... 6 meses é muito pouco mesmo. Muito pouco tempo. Né? A pessoa tá pegando. Já acabou. Nem na metade do caminho. Mas foi legal porque motivou a gente a acelerar o processo para conseguir atender, sabe? Então, acabou que a gente aproveitou bastante coisa. Hoje a gente está no processo de contratação da compra de um container, a gente vai fazer um escritório móvel para ficar esses 2 arquitetos lá no bairro para atender a população e desenvolver esses projetos, né? Legal. Você comentou já sobre as parcerias, né, público-privada e comentou também da organização, né, que Maringá é uma das únicas cidades, né, que consegue fazer essas casas populares da forma que são feitas, porque é uma cidade muito organizada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as fontes, né, do fundo que são destinados do fundo que é destinado para habitação popular. Sim. Então, como eu comentei, a gente tem um plano diretor muito bem estruturado, né? E dentro desse plano diretor existem os instrumentos de aplicação, né, do urbanismo. E um deles é a outorga onerosa. Então, todo edifício ou empreendimento que vai construir além daquele coeficiente básico, ele precisa pagar um valor para comprar o potencial construtivo. E esse valor, essa compra, esse cálculo, ele não estava dessa forma. Ele foi alterado a lei em 2016 e hoje voltou para todo o valor que da outorga onerosa revertido para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. É muito importante. É extremamente importante. Sim. E a própria instituição do fundo, ter um fundo também é muito importante, né? Porque senão o dinheiro da outorga vai para a fonte livre e aí faria o que quisesse, né? A prefeitura aloca no orçamento da forma que entender melhor. Então, ter o fundo é muito importante e essa reversão desse valor para o fundo também é o que vai garantir que essas moradias sejam produzidas, né? Que esse programa todo se potencialize, né?
Estevão, uma curiosidade, assim, o ITBI, ele tem, eu acho que uma destinação para saúde e educação, né, um percentual, acho que é obrigatório, não sei se é obrigatório. O ITBI não poderia ir também para o fundo de habitação, ou uma parte dele? Se vai também, depende de política de governo, não é uma política municipal de fato? Como que fica isso? Eu entendo que teria que mexer na própria legislação mesmo. Mas agora, com o dinheiro da outorga onerosa indo para o fundo de habitação, eu acho difícil mexer nem na lei do ITBI. Eu acho difícil, porque aí é aquela coisa que eu estava falando lá no começo, né? Vai concorrer com outros temas que, na maioria dos casos, são dados como mais relevantes do que a habitação, né? Sim. Durante muito tempo, nessa cidade, a habitação não existia. Não era feito nada. Tanto é que mudaram a lei do fundo, pegaram 60 milhões que tinha no fundo de habitação, parado, para poder fazer outras coisas. Né? E agora isso foi revertido. Então, hoje a gente está numa condição muito melhor, né? A gente está entregando muita casa. O Prozeis já entregou aí centenas de apartamentos. De mês que vem agora a gente entrega mais 300. A gente que eu falo é o programa, né? Não é a prefeitura que está entregando. A consultora terminou, né, a obra. Mas como é uma parceria, a gente se inclui nisso, porque se não fosse a partida do município de criar essa política pública, não existiria. Então, nós entregamos já 160 no Azaleia, 300 no Laranjeiras, mais 300 no Araucária, 224 no Manacá, tem mais uns 8 empreendimentos em execução. Que legal. Tem mais uns 10 em fase de estudo, tem mais uns 4 que entrou agora no último edital. Então, assim, somando tudo isso... Trabalho, né? 10 em fase de estudo. Muito. Que bom, que ótimo. Tem assim, acho que uns 7 mil apartamentos. Olha. Nossa. Entre todas as etapas aí. É bastante coisa. Bastante. É muito legal isso. E a gente vê lá no dia da entrega famílias que jamais teriam condição de comprar um imóvel na cidade de Maringá. Isso que eu ia te pagavam perguntar. aluguel, R$1.000 de aluguel, e agora estão pagando R$500 de parcela. E até aluguel na cidade aqui é muito alto, né? Em relação a outros municípios, né? E aí, assim, tem família até que zerou a entrada, praticamente, por conta de ser uma política pública, né? Juntou Minha Casa Minha Vida, Casa Fácil Paraná, o da Coapar, né? E aí mais 10 do município agora, subsídio mais R$10 mil. Que legal. E tem um caso assim, Estevão, específico que te emocionou mais na entrega das casas, que chamou mais tua atenção? O que... Teve 2. No primeiro empreendimento do Prozeis, foi uma mulher que é mãe solteira, veio lá do Nordeste, né? Com uma filha que tem deficiência. E ela, assim, pagava aluguel muito sofrido, veio em busca de oportunidade para Maringá, né? E quando ela descobriu o programa, ela falou que lutou com todas as forças para conseguir os subsídios e tudo, documentação, e ela conseguiu comprar o apartamento. Inclusive, ela deu entrevista para a TV também, porque, assim, foi um caso muito especial mesmo. E ela falando, assim, com brilho nos olhos, que a filha dela pode brincar ali no espaço comum do empreendimento, sabe? Porque os empreendimentos também a gente exige um padrão de projeto, também não vai fazer qualquer coisa, sabe? Sim. Todos têm área de lazer, estão vindo até com piscina, churrasqueira, salão de festa, tudo. Então, assim, não perde nada para qualquer outro tipo de empreendimento, sabe? Então, essa foi muito especial. E há poucas semanas atrás, essas 6 casas que eu falei também de contrapartida do Prozeis, que as 6 famílias estavam no aluguel social. Ou seja, era assim de extrema vulnerabilidade. Famílias que estavam cadastradas lá na Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, que nem dinheiro para pagar o aluguel elas tinham. Então a gente conseguiu realocar essas 6 famílias, tirar do aluguel social e dar a casa própria para ela. E aí ali no momento da entrega a gente reuniu todas as famílias em uma das casas, a gente entrou. E a hora que a gente foi falar para elas qual casa era delas, né? A gente estava com as chaves na mão. E ali a gente falou
pegou a primeira chave, coincidentemente era a casa que a gente estava, e aí era um casal de idosos já, e a hora que a gente falou, fulano, essa aqui é do senhor. É essa aqui que a gente tá. Ele ajoelhou no chão, ergueu a mão pra cima, assim, nossa, não teve quem não chorou. Foi sensacional, foi lindo demais. Ai, gratificante, né? Muito, muito. Vale todo esforço. Vale. Com certeza. Vale todo esforço. Olha, eu acho que a gente poderia ir caminhando para o fim com essa história para a gente terminar, né, com esse exemplo, né, da importância desse projeto, da importância da habitação popular, como realmente, né, Estevão, como algo que você falou, realmente essencial. Sim. Né? E a gente está, inclusive, num momento muito especial também, porque existem dentro do plano diretor, existem os planos setoriais, né? A gente, nos últimos anos, teve o plano de mobilidade. Recentemente, também, ano passado, foi entregue o plano de cultura, e a gente também trabalhou muito para conseguir agora contratar a revisão do plano de moradia popular, que é a FADEC que está fazendo para nós. A FADEC? Junto com o Observatório lá das Metrópoles, né? Sim. Então, a gente teve a primeira audiência pública sobre, né, para mostrar para a população, apresentar para a população o que é esse plano, né? Então, a gente está nesse momento de revisão do plano de moradia popular, justamente que é para realizar um diagnóstico mais profundo da cidade, das condições, né, da moradia da população e traçar os planos, né, quais são aí os planos futuros, né, para a gente poder realmente efetivar a habitação social, a habitação de mercado popular na cidade de Maringá. Que ótimo. Então eu queria agradecer, Estevão, pela sua aula, né? Foi muito esclarecedor. A gente conheceu tanto em linhas gerais, né, o que é habitação popular, como um pouquinho mais os projetos que acontecem aqui no nosso município. Eu fico grata mesmo pelo seu aceite e vir participar aqui do Geografize. Eu que agradeço. Para mim, falar de habitação é algo que me motiva muito. Pode me chamar mais vezes, que com certeza vou ficar muito feliz de poder participar. A gente tem outros tópicos, né, que a gente deixou para conversar depois. Isso aí, tô outro episódio. Depois dessa fala do Estevão, dessa apresentação dessa aula, né, Elisandra? Eu acho que a gente vai passar pela cidade, quem escutar o podcast vai passar pela cidade e ver com outros olhos essas políticas públicas desenvolvidas aqui no município, né? E esse relato final também, acho que emocionou até a gente que não viu a situação. Sim. Né? Sim. Emocionado. Sim. Estevão, muito obrigado por ter aberto um espaço aí na sua agenda superlotada para atender a AGB. A gente se sente muito honrado com a sua presença, sua fala, e agradeço demais mesmo a sua presença. Eu que agradeço. Tamo junto. É isso. E a gente agradece também a Associação de Geógrafos Brasileiros por esta oportunidade e o programa Divulga Mútua, né, a possibilidade da gente divulgar assuntos de muito interesse, tanto para os profissionais do CREA, como também para a comunidade como um todo. A gente volta em breve com outros episódios, com mais temas interessantes para você. Até mais!